Começou. Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Selmo Cast aqui de volta nesse cenário que você adora, né? Essa palhaçada de cenário que eu tenho com a Vitória ali aparecendo. O nosso convidado de hoje é o Milton Gustavo, da Danúbio, que escreveu o Deus Oculto no Canto do Corner. É o livro que a gente vai falar sobre agora. Ele também escreveu um texto sobre futebol na Unamuno, revista Unamuno, e tem uma crítica aqui do Totolino, do Alexandre Soares Silva, é com ele que a gente vai falar hoje. Bem-vindo aí, Milton. Ô, Céu, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. Vamos começar. Você fez um texto, um livro que ele tem um enredo do boxe, e também tem um texto aqui sobre futebol, né? Tem uma ligação, assim, você gosta de falar de esporte, você tem uma ligação com o esporte diferente, você acha que é um jeito legal de falar da alma humana, dos homens, alguma coisa assim? Eu acho que sim. Eu acho que o esporte, ele tem um elemento de verdade nos nossos tempos que são tão fajutos, né? Você não pode inventar que um cara é craque de bola, por exemplo. Quer dizer, até um certo ponto, né? Agora estão querendo inventar, sei lá, que o Messi é melhor que o Pelé, coisa desse tipo, né? Mas não cola. Né? Você não tem como inventar que um cara é um grande boxeador. O cara derruba, o outro não derruba. Né? Então, os esportes têm esse elemento, eles são muito reais, né? Ao contrário de qualquer outra coisa. Uhum. Em quase qualquer outro domínio humano você pode inventar um gênio, né? Você pode inventar um gênio da literatura, você pode inventar um gênio do cinema, você pode dizer que o fulano é bom ator sem ser, mas no esporte não dá, meu amigo. O cara ganha ou perde, não tem conversa, né? Então eu acho que ele nos dias de hoje o esporte é um tema muito interessante por isso, né? Tem esse aspecto, apesar de que existem discussões em todos os esportes, né? De que, por exemplo, tem gente que acha que o Senna não era tudo isso, tem gente que acha que o Schumacher não era tudo isso. E a mesma coisa do Maradona, do Pelé. Acho que o esporte ainda tem essas discussões, mas a diferença dele para o resto é que você está vendo, né, o que o cara fez ou deixou de fazer, né? Acho que o grande diferencial. Você pode dizer que o Messi era melhor que o Maradona, ou melhor que o Pelé, mas você não pode dizer, sei lá, que o Batistinha ou o Gabigol era melhor que o Pelé. Não dá, tem um limite para isso. Dá para fajutar só um pouquinho, né? Uhum. E é até engraçado, Selmo, porque nós estamos numa época agora que de repente todo mundo é o maior de todos os tempos, né? Sim. Então, o Lewis Hamilton é o maior de todos os tempos. Pô, legal. Né? O Magnus Carlsen, para mim, um jogador de xadrez, se ele fosse dos anos 70, ele não chegaria nem no torneio de candidatos, mas é o maior jogador de todos os tempos. Aí o Mayweather, aposentou recentemente, aí é o maior boxeador. O Messi é o maior jogador. Todo mundo, nós estamos assim na renascença dos esportes. Todos os maiores de todos os tempos estão jogando, estão pilotando, estão tudo ao mesmo tempo, né? E, no entanto, ninguém aguenta ver uma luta, ninguém aguenta ver uma corrida, ninguém aguenta ver um jogo de futebol. Né? Então tem alguma coisa errada nessa história aí, Samuel. Mas a gente não tem um elemento hoje, assim, a tecnologia também não potencializou o desempenho dos atletas. Hoje o Messi, ele tem o treino dele é todo pensado de um jeito que, por melhor que o Pelé fosse, o treino do Pelé não era tão pensado matematicamente, o computador e o escambau. Será que isso não dá uma potencializada nos atletas de hoje, qualquer esporte? Não, hoje nós temos atletas cada vez melhores, o que não quer dizer que eles saibam o que fazer com a bola. Entendi. Outro dia eu estava vendo um vídeo do Didi,
né? O Didi Folha Seca, cara, é uma coisa absurda, cara. Ele jogava caminhando, literalmente. Mas onde ele conseguia acertar a bola, essas coisas que ele conseguia fazer, era uma coisa inacreditável. É claro que o jogador do 15 de Piracicaba hoje ele corre mais que o Didi, mas isso quer dizer muito pouca coisa. E outra coisa ao mesmo tempo que eles estão mais fortes fisicamente, o jogo antigo, em todos os esportes, exigia tanto que os caras também ficavam fortes. Vou te dar um exemplo. Ninguém desses pilotos modernos consegue pilotar aquele carro que o Fangio pilotava. E os caras chegavam no final, lá nos anos 50, no final da corrida, os caras às vezes chegavam com o braço todo queimado, porque o carro ia esquentando e etc. E os caras tinham uma força sobre-humana, e a força era obtida praticando, porque as condições do esporte eram terríveis. Ver a bola de antigamente era uma coisa pesada, duro, o campo era ruim. A violência do futebol era uma coisa inacreditável. Pouca gente sabe disso hoje, Sam, mas o cartão amarelo foi criado por causa do Pelé. Eu digo isso hoje e o pessoal se surpreende, né? O Pelé foi colocado para fora de 2 Copas na base do pontapé. Não havia cartão amarelo até 69. Tá? Então o sujeito batia o jogo inteiro. Quando ele estava com 20 faltas graves ou 25 faltas graves, ele era expulso. E aí o Pelé disse, não jogo mais nenhum torneio mundial, acabou, não vou mais jogar. E houve uma reação. E a comissão de arbitragem começou a gente tem que proteger os craques. Como fazer para proteger os craques? E aí na eliminatória de 69 surge o cartão amarelo, que pacifica o futebol, né? Definitivamente. Uma falta grave o amarelo, 2 faltas graves o vermelho. Então o futebol moderno nasce graças ao cartão amarelo. Eu não sei se o Neymar, por exemplo, sobreviveria, sei lá, na Copa do Mundo de 62. Eu acho que ele ia acabar de cadeira de rodas, o Pelé saiu no segundo jogo de 62, não foi? Segundo jogo, e em 63 o Brasil não seguiu para a segunda fase, mas ele saiu arrebentado no terceiro jogo, com a meia totalmente manchada de sangue no jogo contra Portugal. Então as próprias condições do jogo eram tão duras que os atletas se faziam muito fortes também, independente da tecnologia. Muito mais que os de hoje. Nitidamente os caras faziam coisas que os caras de hoje não conseguem fazer. Vou dar um exemplo. Né? Falta. Atletas de hoje não conseguem acertar uma batida de falta. Com toda a tecnologia. O cara fala, mas os goleiros... Não, mas os caras não acertam nem no gol, meu amigo. Não é questão do goleiro. O cara chuta na barreira, ou chuta na placa, não acerta nem o gol. Então, a dureza do jogo moldava os caras também. Eu tenho essa impressão. Sabe? Então, isso no automobilismo e no futebol. Você, quando escreve sobre esporte, você prefere falar desse esporte mais antigo, dessa época, vamos chamar a época de ouro? Você prefere falar daqueles tempos? Tem melhores histórias para contar ali? Olha, eu não escrevo muito sobre esporte, até está até me dando uma ideia de escrever mais, né? O Briguet pediu agora para eu escrever sobre a luta entre o Valdemar Santana e o Hélio Gracie. Escrevi uma crônica, porque fez agora, acho que 55 anos, uma coisa desse tipo. Quanto mais antigo, melhor. Mas mentira, né? É muito gostoso. Mais coisa dá para inventar, dá para romancear, dá para florear. Melhor, né? Claro. É muito sem graça esse esporte de hoje. Não, tudo é estatística. Não, que o cara deu não sei quantas assistências, não sei quantas temporadas. É um negócio horroroso. Né? Antigamente era melhor. O cara craque não era, né? Acabou. Né? Mais interessante para quem faz literatura. Né? Você acha que estatística tira um pouco da magia do esporte? Do jeito que está hoje? Estatística, Samuel, é uma completa farsa. Completa farsa. Você ficou escuro. Deixa eu... Antes da Luz ser covardemente derrubada pela prefeitura daí, ou não sei se é o governo do estado, você estava falando sobre estatística hoje, a gente estava falando de estatística no esporte, você falou que a estatística é meio que uma farsa, ela esconde o talento ou a falta de talento do atleta, é isso? A estatística só serve para medir
o desempenho do atleta em esportes muito simples. Corrida, salto à distância, natação, beleza. Futebol não tem importância nenhuma. O cara fez um gol. Isso quer dizer muito pouca coisa. Um gol contra quem? Jogando por que time? Em que situação? Era final de Copa. O Ronaldo fez 2 gols na Alemanha na Copa de 2002. O Túlio fez 5 gols contra o União São João na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro de 97, com o União São João rebaixado. Mas na carreira dos dois tem lá o Edmundo com 5 e o Ronaldo com 2. Xadrez, cara, o Magnus Carlsen tem 92% de precisão. Ele jogando contra quem? Até eu tenho 92% de precisão jogando contra um amador. Um cara que nunca jogou contra criança. Então, quer dizer muita coisa. O Lewis Hamilton ele bate recorde. Tá, mas qual carro? Então, se não for um esporte muito simples, muito rudimentar, a estatística não quer, no esporte coletivo não quer dizer absolutamente nada. Imagine. Você pode ser um Pelé, se você estiver jogando com um time horroroso, sua estatística vai ser péssima, não vai adiantar nada. Assim como é verdade que o Pelé foi muito ajudado pelo time que jogou, né? Pelos times em que ele jogou. É por isso que eu acho que as pessoas até são injustas com o Neymar. Quer dizer, o Neymar é o Neymar e quem? Em toda era você teve ali um Rivaldo, um Garrincha, um segundo craque ali, um Falcão, um cara que é o Neymar. E quem, né? Você tá falando de estatística, eu estou lembrando de um dos boatos, uma das fake news mais engraçadas que eu já vi na minha vida, que eu chorei de rir, que dizia que o Pedro Bial marcou 30 gols numa partida. Você viu essa? Não. Só que ele marcou 30 gols numa partida que ele queria quebrar o recorde de não sei quem, Garrincha, Pelé, sei lá, contra crianças em cadeiras de roda. Pois é. A estatística dele tá boa, né? Então, se isso fosse verdade, seria uma boa estatística. Né? Mas você sabe que a verdade, Selma, é muito próxima dessa que você está dizendo. O recordista de gols, se eu não me engano, é o Viduka. É um centroavante australiano. Ele fez uma eliminatória dessa da Oceania contra um time da Samoa lá, que só tinha açougueiro, padeiro, motorista e tal. Ele fez 30 e tantos gols. Aí bateu o recorde do Pelé, que era 10 gols no jogo. Ou era do Dada Maravilha, que era 10 gols no jogo, o Pelé era 9, não sei. Sei que ele fez 30 e tantos gols numa partida. Né? Aí contra quem? Contra os caras da. Imagina o Pelé no auge jogando contra os caras da Samoa, né? Não quer dizer nada. Eu lembro dessa história do Pedro Bial, mas eu chorava de rir. Pedro Bial. Tá querendo bater o recorde do Viduca, né? Em jogo de cadeira de roda, o cara batendo recorde de gol. Pois é. Então, mas aí a gente estava falando sobre esporte, porque você tem 2 textos sobre esportes. Você tem uma sugestão do Paulo Breguet para falar do Hélio Gracie. De repente, o Paulo Breguet sentiu em você uma queda, vamos chamar assim, por crônica esportiva e tal. Talvez você se inspire um pouco no Nelson Rodrigues, na Sombra das Chuteiras Imortais, que é uma coisa maravilhosa de se ler. O Paulo leu meu livro e me entrevistou lá no Brasil Sem Medo, né? E aí, recentemente, ele mandou um link perguntando se... Porque essa luta durou 3 horas e 40 minutos entre o Valdemar e o Hélio. É conhecida, muito conhecida. O Valdemar, que era um ex-aluno, né? A coisa assim edipiana, né? do filho contra o pai. E ele mandou para mim e perguntou: Milton, isso é verdade? Eu falei: não, é verdade. Pô. Ele falou: por que você não escreve uma crônica? Acho que imaginando que eu teria interesse, fiquei muito feliz. Quero essa semana matar essa crônica aí, se Deus quiser. Mas sim, Celso, sou um admirador do Nelson Rodrigues em todos os sentidos. Assim. Para mim, ele é o maior cronista que já existiu. Né? Não sou conhecedor do teatro dele, mas como cronista eu acho que ninguém atingiu o patamar do Nelson Rodrigues, nem em volume, né?
Porque durante 50 anos ele escreveu em média 3 crônicas por dia e nem em qualidade. Ele produzia em quantidade e qualidade, né? No auge dele, no auge dele ele escrevia 4 por dia. 4 por dia. A Vida Como Ela É, Confissões e 2 crônicas de futebol. Né? A Sombra das Chuteiras Imortais e uma outra no Jornal de Esportes. 4 crônicas por dia. Né? Imagine. A das Chuteiras Imortais eu acho. Eu li recentemente, acho que tem um ano, dois, e eu lembro que o Nelson Rodrigues era o único, ou um dos únicos, que estava desde o início defendendo a seleção de 70 que saiu daqui enxovalhada. Saiu daqui debaixo de xingo e tudo. Isso, ele diz a seleção partiu do Brasil e deixou o exílio quando os caras viajaram. Quer dizer, o exílio era aqui. E não só isso, ele era o defensor do Brasil sempre. Né? Em 58 o Brasil não estava acreditado. As pessoas não achavam que o Brasil ia ser campeão. O Nelson Rodrigues cravou. Cravou não, vamos ser campeões. O Brasil tinha essa coisa, não ia ganhar e tal. Para o Nelson Rodrigues, a gente só perdia para nós mesmos. Então, quando o Brasil perdia, era culpa dos dirigentes, era culpa dos cartolas, do treinador, mas nunca dos jogadores. Então, ele inaugura essa linha em 58. Inclusive, ainda quando o Pelé tinha 16 anos, né, ele que, pouca gente sabe, ele que alcunha o Pelé de rei aos 16 anos. Ele viu um cara jogando ali, começando, e falou, não, esse cara é o rei do futebol. Ele não fala isso do Pelé aos 30, né, como o Carlos Drummond ou qualquer pessoa assim. Ele fala quando o Pelé era um calouro. E é ele que crava que nós íamos ser campeões em 58. Ninguém acreditava no Brasil. Ninguém acreditava. Nem 58, nem 70, e eu acho que 60, e nenhuma das Copas a gente chegou acreditado, né? Acho que a gente ganhou sempre quando a torcida estava xingando os jogadores, vocês não são de nada, vocês são umas bosta, e aí eles ganharam a Copa do Mundo. Acho que a única foi 62, a gente chegou acreditado, era campeão e foi campeão. Mas as outras todas a gente estava muito mal. E é por isso que eu fico muito triste quando o Brasil está indo bem nas eliminatórias. Fico muito feliz quando está agora. Está ruim e tal, não tem jogador, eu fico empolgado. Considerando a nossa história, faz todo sentido. E aí você escreveu para. Eu estou vendo aqui para Unamuno, tem uma coluna aqui, 20 anos da visita da saúde de que morreu o futebol brasileiro. Você acha que o futebol brasileiro morreu? Ah, morreu. Morreu Morreu mesmo. em que sentido? Que a gente tá aí, o Hendrick e o Gabigol estão aí jogando, né? A gente tem jogadores, né? A gente não tem o futebol. Nós viramos uma imitação do futebol europeu, né? Aos poucos a gente virou como eu até digo na crônica, uma pálida imitação. Né? Nós tínhamos um formato muito próprio, que se aperfeiçoou nos anos 90, melhor modelo de campeonato brasileiro que existia, com 24 clubes, só 2 rebaixados. A agonia do rebaixamento era para poucos, então era coisa boa. Aí passavam 8 clubes para uma segunda fase, aí o primeiro pegava o oitavo, o segundo pegava o sétimo, e por aí. E aí por diante, os que tinham melhor campanha tinham direito de 2 empates. Foi o melhor modelo de campeonato brasileiro que existiu. E ele se despediu em 2002, justamente. Você vê que o último ano que a gente ganha a Copa é o último ano do mata-mata. Né? E a gente se despede com o 8º lugar sendo campeão brasileiro, né? Que é o Santos. O Santos do Robinho, do Diego, do Paulo Almeida e todos aqueles. O Léo, né? Todos aqueles craques. O Santos do Leão. Né? Então eu acho que o modelo do mata-mata ele privilegiava muito o jogador brasileiro, porque o jogador brasileiro de ponta ele passava metade do ano jogando sob pressão. Então nós éramos um país copeiro e nós deixamos de ser para imitar o campeonato europeu, os campeonatos europeus, em que você tem aquela temporada longa, nenhum jogo é decisivo, o planejamento supera o momento decisivo.
que não tem nada a ver com a natureza do nosso futebol. Né? Nosso futebol era um futebol de decisão. Tanto que hoje a gente vai tão bem nas eliminatórias, que são os pontos corridos, né? E vamos tão bom na Copa. A gente perdeu a emoção da final, digamos assim, tirando a Copa do Brasil, né? Isso que é um torneio menor. Hoje ninguém sonha ver seu time campeão da Copa do Brasil, a menos que seja torcedor de um time pequeno como eu. Né? E, então os jogadores passaram metade da temporada no pau, né? Na pressão. Isso dava um certo modo de ser para os nossos jogadores. Né? Isso era sentido. Uhum. Né? O jogador brasileiro era um jogador frio. Né? Um jogador frio. E por mais que o cara fosse maluco na vida pessoal, em campo o jogador brasileiro era impassível. Né? E você veja que a coisa que acontecia conosco em Copas do Mundo não acontece mais, o Brasil ganhava de virada. Hoje em dia, na hora que o Brasil leva um gol na Copa do Mundo, os caras já começam a chorar. Querem se jogar no chão. É uma confusão, né? Porque os caras não estão acostumados, mas os caras jogam no Real Madrid, o time dele passou o ano todo jogando com o Rayo Vallecano, com o Sassunda, com o Celta de Vigo. O cara tá ali, leva um gol, ai meu Deus, que é isso, né? O que houve? Porque o futebol europeu tem a Copa dos Campeões da UEFA, que é eliminatória, começa tem uma fase eliminatória, né, de mata-mata. E isso a gente tirou do brasileiro. Nisso a UEFA é muito parecida com a Copa do Mundo, né? Isso é verdade, eles ainda têm. Mas os nossos jogadores tinham isso também, né? Eles passavam parte da carreira aqui, jogando o Brasileirão, que era uma UEFA, e depois eles iam para a Europa e iam jogar a UEFA de novo, né? Eles passavam a vida assim. Essa é a tese que eu exponho. É possível que você tenha uma tese bastante fajuta, mas eu achei simpática. Pode ser isso. Então você tem esse texto e você fez uma crítica aqui ao Totolino do Alexandre, né? Que é um livraço, né? Eu confesso que eu li a obra do Alexandre, eu li uma parte dela ali no Kindle, né, Unlimited. O Diogo disponibiliza tudo ali. Então eu li o Homem que Lia os Próprios Pensamentos ali, que eu me diverti muito com aquele livro, e o Totolino também. O Totolino tem passagens que você chora de rir. Inclusive, tem uma frase que eu queria botar numa camisa, que o cara fala para a mulher: não mostra o colibri para a vagabunda. Eu falei, Jesus! É a melhor frase que eu já vi num livro. É muito bom. O Alexandre é um grande escritor de textos curtos, acima de tudo, né? Crônicas principalmente, e contos, ele é fantástico. E está cada dia mais se revelando um grande romancista. E isso é muito importante. Eu falei para ele outro dia, eu falei, Alexandre, tome conta da sua posição de decano dos romancistas brasileiros. É muito importante você olhar e dizer, cara, eu tenho um romancista que é minha referência e tal. Eu falo, Alexandre, você tem que ser esse cara. E cada dia mais ele está ocupando essa posição. Eu fico muito, muito contente, muito empolgado aí com essa. Ele tá, é como se ele estivesse descobrindo um romance agora. Os primeiros romances do Alexandre não são como os de hoje, estão longe. Ele está numa crescente muito impressionante, sabe? E isso me alegra demais. Você já leu o último agora, o Férico Luar? Não li. Eu vou ler agora porque está no Kindle, né? O negócio chegar aqui em Piripiri é 30 dias. Eu estava aqui reclamando, e agora saiu no Kindle, eu vou baixar e ler. Mas eu já soube que é muito bom. É muito bom mesmo. É engraçado, a gente fez a entrevista que você viu, né? Eu e o Alexandre. Então ele fala de um Rio de Janeiro que ele via em filmes antigos, que ele gostaria que fosse o cenário da história dele e tal, de um Copacabana Palace meio imaginado. Ele até ficou vendo fotos do Copacabana Palace por dentro e tal, mas é o Rio de Janeiro meio imaginado e uma história bem divertida.
Então, assim, eu gosto muito do que o Alexandre escreve e da companhia dele também, né? Assim, virtual, porque ainda não tive pessoalmente com ele, mas é muito legal. Então, eu vou ler sua crônica, sua crítica aqui ainda, na Unamuno, de março de 2023, e aí eu vou ler. Você não tem nada que você pretenda escrever mais para a revista? Então, estou com um texto na gaveta aí, eu preciso Uhum. retomar. E vai se chamar Nelson Cavaquinho e Cartola, o Santo Agostinho e o Hegel do samba, comparando os temas, os estilos desses dois grandes sambistas aí. A ideia é mostrar que o Nelson Cavaquinho é um sujeito com muita consciência da morte, da pequenez dele. Ele sempre se coloca como um sujeito ali modesto, etc., um sambista entre os outros, né? E enquanto o Cartola, ele tenta sempre apresentar a história do samba, ele gosta muito da história do samba, mas apresentando a história do samba como ele, como ápice da história do samba. Uhum. Como se ele fosse o Hegel falando da filosofia da história. Então ele é um triunfalista, né? E Uhum. realmente na cabeça dele é o criador da Mangueira, ele é o propulsor do samba, ele é o cara que toca no Itamaraty, ele é o cara. Então, toda a história do samba está em função do Cartola. E isso, obviamente, influencia a forma como ele trata do gênero, né? Então, estou com um texto para escrever aí, nunca escrevo, mas vai ser o próximo, vai ser sobre isso. Isso é o próximo para Para Unamuno. o Unamuno, que para mim é a melhor revista literária brasileira. Tudo é bom. Não sai nada ruim na Unamuno. É porque eu não mandei nada para lá ainda. Eu vou mandar se vai. Ó, se for ruim, não vai sair. Se for ruim, não vai É sair. verdade. Se sair, você vai saber que é bom. E assim, em termos de ficção, você não tem nenhum projeto, nenhuma ideia que você está Eu tô gestando, na, vamos. tô na metade do segundo livro, Selma. Selma, eu sou romancista. O resto eu escrevo assim por acidente, né? Eu não sei Uhum, escrever tá. conto, não sei escrever poema, não sei nada. O máximo da poesia que eu atingi foi trocar alguns versos do hino nacional para fazer piada na hora do recreio, né? Eu sou romancista mesmo. Uhum. E eu tô na metade do segundo. Acho que no final do ano eu tô com o texto aí pronto. O primeiro foi sobre boxe, o segundo agora é sobre Kung Fu. Não, não. Poxa, você falou de romance Kung Fu. Poxa, eu não consegui imaginar nada bom, né? Mas enfim. Não, o segundo é uma saga familiar, de uma família decadente, né? E vai se passar no Piauí. Se passa no Piauí. E eu estou muito interessado nesses temas, né? Como olhando para minha família mesmo, a família dos outros, assim, como as gerações foram caindo, né? Assim, de uma forma tão rápida, né? Esse vai ser o tema, né? Eu sou uma espécie de gato pardo aí, piauiense, né? Cada lugar tem um gato pardo que merece, né? Da Itália é o do Lampedusa, do Piauí vai ser o meu. É que eu sou burro, eu esqueço de abrir meu microfone. O Piauí já é o segundo. Você já acho que já é o segundo piauiense, porque o outro é o Douglas Lobo, salvo engano, também da Danúbio, que ele estava fazendo uma história de terror Não, no o interior. Douglas. Ah, vai se passar no interior do Piauí? Ele vai fazer. Eu acho que ele fez uma no interior do Piauí. Ele fez, acho que não vai se passar. Porque É, a família dele tem fazenda lá. O Terra Amaldiçoada, salvo engano, passa no interior do Piauí. eu não sabia. Eu conheço dele o Areia Movediça, né, que está pela Uhum. Danúbio. Também dizem que é muito bom. Mas eu não li os textos dele de terror. Eu sei que É, ele gosta de literatura de gênero também, né?
E ele fala que o terror no Brasil, infelizmente, é uma coisa que não se leva muito a sério. As pessoas levam a sério o terror de fora, mas não o que é produzido aqui. E aí ele fez esse Terra Amaldiçoada, que é baseado até no folclore, eu acho que do interior do Piauí, alguma criatura folclórica do interior do Piauí que aterroriza as pessoas. Olha só, olha só. Eu sou suspeito para falar que eu gosto tanto de realismo, assim. Acho que o único livro, assim, um pouco diferente disso que eu gostei foi o Totolino. Entendi, Bota terror no meio, bota fantasia, eu não tenho muito. entendi. Sou criança, por exemplo, que sempre detestou Monteiro Lobato. Ah, Eu tá. olhava assim, né? Eu gostava do João Carlos Marinho, que até foi mencionado pelo Pelo Alexandre aqui na sua Alexandre, live. Gostava muito de João Carlos Marinho. Para acho que mim, ele nas é um. duas. É, Acho né? que o Alexandre falou nas duas. Era, o João Carlos Marinho não é lembrado, mas acho que ele vendeu, se não me engano, 10 milhões de cópias de livros infantis. Ele era um best-seller, né? E Uhum. era muito bom. Muito bom É. mesmo. Gênio do crime, né? Quem do Crime é a grande obra, né? É o primeiro, é o livro de estreia dele, é o que tem mais sucesso. Uhum. Então você está fazendo uma história sobre que passa no interior do Piauí, uma decadência de uma família, mas você está fazendo isso porque você percebe as famílias, de uma maneira geral, estão todas passando mais ou menos o mesmo problema, as mesmas coisas. Sim, basicamente, o que eu percebo, Selma? A realidade aqui do meu estado, das pessoas próximas, né? É que, por exemplo, a minha geração, eu tenho 41 anos, é uma geração de homens avarentos e securitários. Então você senta numa mesa qualquer, o sujeito falando de ações, ou de milhas, ou de qualquer coisa assim, de imóvel, e as pessoas essencialmente avarentas. O que é interessante, porque a avareza é um pecado muito perigoso para a alma, mas ele é um pecado menor. Quer dizer, você não tem hoje, por exemplo, um sujeito soberbo. Tá? Quer dizer, o cara não consegue nem ser soberbo, que era um pecado típico do século XIX, por exemplo. O cara queria ser um aventureiro, o cara queria ser, sei lá, queria imitar Napoleão. O jovem do século XIX queria ser igual a Napoleão. Os jovens de agora não. Quer dizer, os jovens de agora se refasteram, os jovens que eu digo, os homens de meia idade jovens, né, se refasteram em ser avarentos. Acha bonito aquele negócio, não, eu tô aqui, vou ter uma velhice segura, não sei o que, aquela coisa e tal. Então, assim, até nos pecados, céu, nós somos menores do que as gerações anteriores. Então, na geração anterior tinha um mentiroso, aí tinha outro que era. Tinha outro que era. Tinha três mulheres, o outro era soberbo. Nosso pecado agora é um só. É todo mundo preocupado em juntar ação, comprar terreno, não sei o que, fazer isso, fazer aquilo, juntar, botar dinheiro no exterior, Bitcoin. Né? Então, o assunto agora é Bitcoin. Uhum. Então, assim, até nossos pecados ficaram uniformemente pequenos na minha geração. E esse é basicamente o tema do livro, né? Uhum. Contado por um narrador que tem os pecados da geração anterior, que é Entendi. soberbo, que é vaidoso, que ele olha para a pequenez da geração de agora, os caras não conseguem nem ser filho da puta. É aquele cara que diz que tem grandes coisas, é capaz de grandes feitos, e ele não está vendo mais isso acontecer nos dias de hoje, né? Isso, ele se acha, ele tem pelo menos a ilusão de ser um cara grande. Ele não é, Uhum. mas ele pelo menos isso. E ele olha e fala, os caras são tão pequenos que a vida deles agora é essa, é a geração da bugiganga. A geração da bugiganga. É uma coisa bem. E esse é o tema. Esse é o tema do Geração livro. Shopee. Geração Shopee. Exatamente. Eu vou economizar R$ 3, né? Nossa, essa é a geração. E, e você está
você tá com previsão de ter esse texto pronto quando? Esse romance todo pronto? Eu acho que lá para outubro eu termino o texto, se eu continuar no ritmo de agora, né? Uhum. E aí vai mais uns 4, 5 meses de correção, revisão, né? Talvez uns 6 meses de revisão. Muita live com o Diogo, né? Tomara, né? Porque, assim, eu não sei, eu estava conversando com eles, o processo do Diogo, da Danúbio, pelo menos foi assim acho que com o Alexandre, é eles fazerem vídeos chamada o tempo todo, ficar corrigindo o texto, ó, muda uma palavrinha aqui, coloca vírgula ali, de repente é melhor esse personagem aqui se jogar por aquela outra janela e não por essa. O Diogo é um gigante editor. Sim. Sabe? Impressionante. Impressionante a visão que ele tem de literatura. Eu fico impressionado. Agora, no meu caso, eu não sei como é que é o processo criativo, porque o outro livro eu entreguei pronto, praticamente. Ah, você não fez revisão conjunta com ele? Não, ele leu, falou, pô, adorei, vou mandar aqui, fez uma revisãozinha ou Ah, tá, outra tá. Mas eu cheguei com o material pronto. Entendi. Eu arrisquei, alguém me deu o telefone dele, eu mandei, ele, em 2, 3 horas ele mandou, aceito. Eu falei, mas não acredito. Ele estava preparado para ficar sem publicar, ou anos antes para publicar, né? Entendi. Agora esse segundo é que eu vou ver como é que é o homem gestando a coisa, né? Porque eu sei que tem, eu acho que foi o Alexandre que aconteceu isso, que faz, ó, vamos pensar junto, vamos trabalhar junto aqui, ó, revisar junto, né? E, e aí, como é que é a sua rotina escrevendo? Você é o cara que todo dia senta e escreve uma página ou duas, você tem, o esqueleto já está todo na sua cabeça, vai começar aqui, ele vai passar por isso, e no final o fulano e o Beltrano vão morrer. Eu sou o que os americanos chamam de plotter, né? Uhum. É o sujeito que pensa a história inteira, né? E claro que no processo de escrita essa história vai encontrando variações, né? Vai encontrando. Mas eu penso começo, meio e fim, né? Eu sei mais ou menos. Por exemplo, eu sei que eu estou na metade Uhum. do livro, né? Eu tento, Selma, eu acho que a melhor forma de escrever é você colocar a escrita como primeira atividade do dia. Então, tomo café Uhum. da manhã, vou escrever. Tenho meia hora, vou escrever meia hora. Tenho 1 hora, vou escrever meia hora. Tenho 15 minutos, vou pelo menos revisar um pedaço do texto. Eu tento colocar como primeira atividade. Nem sempre consigo, né? Mas eu tento colocar como uma primeira atividade. Eu acho que essa é a melhor forma de avançar. Se você deixar para escrever depois, você pode estar cansado enfim, as atividades do dia elas vão ganhando prioridades, né? Uhum. Então, acho que escrever de manhã logo de cara e fazer como que ó, eu escrevi já fiz alguma coisa no dia, né? Eu vou por essa linha. Já escreveu X páginas agora de manhã. Mas ao longo do dia eu suponho que algumas ideias vão pipocando, né? Ah, não, e se esse personagem for para esse canto aqui, esse personagem viajar para a cidade tal? Eu passo o dia todo escrevendo mentalmente. Passo o dia todo. E aí, quando aparece uma ideia boa, eu vou no bloco de notas do celular e anoto. Pego uma coisa do cotidiano, eu vou anotando, né? Por exemplo, outro dia minha mãe estava no supermercado e viu um casal muito bem vestido, decidindo se levar um pedaço de carne ou não. E a mamãe que já passou muita dureza na vida, falou, nossa, eu acho que eu vou me oferecer para comprar, né? E aí ela foi chegar no pessoal e descobriu que, na verdade, as pessoas não estavam precisando de dinheiro. Né? Elas eram só avarentas. Uhum. E aí ela chegou horrorizada. Né? Meu filho, um casal tão elegante, tá? Eu vou botar isso no meu livro. O cara era avarento, estava ali, chegou a senhora, você quer que eu compre? Vocês estão em dificuldade? E você não tem, assim, as ideias vão pipocando, mas não pipoca uma ideia, de repente, cara, essa ideia aqui é muito boa, mas não cabe no meu livro. Eu vou fazer um conto disso, eu vou fazer uma outra coisa. Isso não tem acontecido? Eu fico na chave do livro o tempo todo. Quando eu estou escrevendo, eu fico o tempo todo pensando como se eu fosse os personagens ou no cenário do livro, como Ah, se tá. eu me mudasse para outra cidade.
a minha cabeça se mudasse para outra cidade. Né? E aí eu fico tentando pensar naquele universo o tempo todo, todo tempo que eu estou sem fazer nada. Né? E eu recomendo, inclusive, para os autores que passem bastante tempo sem fazer nada. Nada mesmo, né? Sem celular, você deita numa rede e fica ali meditando para ir formando a ideia. Você não vai conseguir fazer isso na frente do computador. Você tem que estar realmente relaxado e tal, e sai muita coisa. Né? Então eu passo o dia todo momento que eu posso, né? Eu estou na esteira da academia, eu tento pensar, né? Estou no ônibus, viajando, eu tento, estou no avião, eu tento pensar. Né? E aí, claro, a história vai ganhando ramificações, né? E você. E aí você também agora tem você está escrevendo. Aliás, qual é o nome qual deve ser o nome dessa futura obra? Você tem já uma ideia? Então, eu apresentei para o Diogo o nome A Lastimável Ladeira das Gerações dos Geraldinos. Mas ele não gostou e me convenceu que o título é porcaria. Então, vai ter outro título, eu não sei qual é ainda. Nisso o Diogo já me ajudou na criação. Eu olhei, não, realmente o título não tá bom. Geraldino já lembra o recém-falecido Washington Rodrigues. Tem alguma coisa a ver? Não, eu não sei quem é o Washington Rodrigues. Washington Rodrigues era um radialista aqui do Rio e ele tinha uma coluna no Jornal dos Esportes chamada Geraldinos e Arquibaldos. Ah, sou o pessoal das Gerais, é isso? Sobre quem ficava na geral do Maracanã, o Geraldino. E Cara, que Arquibaldo, quem maravilha. ficava na arquibancada. Cara, que maravilha, cara. Que maravilha. É Então, quando bom, você falou em Geraldinos, eu pensei no Washington Rodrigues. não tinha nada a ver, mas bom saber. Bom saber. No futuro eu vou mentir e vou dizer que foi por causa disso. Mas qual seria a sua ideia? Porque você não pode ficar igual o Renato Russo, que não sabia dizer o nome, por que a música dele tinha aquele nome, né? Ele falava, eu não sei por que essa música tem esse nome. Pois é, eu não sei ainda. Ia ter esse nome, mas o Diogo falou: esse nome revela demais. E ele tem toda a razão, né? É muito longo, então eu falei: não, realmente eu vou tentar achar outro nome, mas não sei qual ainda. Não sei qual. Eu vou escrever primeiro, depois eu boto o nome. A gente não pode botar o carro na frente dos bois, né? Você olha para a história e já, quando estiver pronta, você já pensa em alguma coisa. Agora, o Deus Oculto no Canto do Corner, que é o seu livro que está lá na Danúbio, e eu acho que ele está na Amazon também, né? Tá no Kindle. O Deus Oculto no Canto do Corner. Deixa eu ver aqui se ele tem como é que ele está avaliado na Amazon. A avaliação 4,9 de 5. 26 avaliações e os comentários são muito bons. Eu acho que ele é até bem vendido, assim, em termos de Brasil, dentro da plataforma. Lá tem essas colocações, né? Esses É, rankings. Eu acho ele bem. ó, são 26 avaliações de clientes. E a média está 5 estrelas. A maior parte é 5 estrelas. Tem uma porcentagem aqui de 4 estrelas e ponto. Nenhuma abaixo de 4 estrelas. Então está muito bem avaliado o seu livro. Meu livro é bom, viu? Modéstia à parte. Eu Tá gostaria parecido. de lê-lo se não tivesse escrito. E o enredo dele é um treinador de boxe, né, veterano, em São Paulo. Você escolheu São Paulo porque já era um lugar que você conhecia ou simplesmente foi por acaso? Eu acho que o treinador é um sujeito muito profissional, né? Uhum, Eu achei que só um paulista poderia ser, um paulistano, uhum. melhor dizendo, poderia ser tão profissional quanto o sujeito que eu queria como narrador. E também, como boa parte se passa nos anos 90,
E eu queria reproduzir vários palavrões dos anos 90, né? Então, os palavrões dos anos 90 que eu conhecia eram mais os palavrões de São Paulo, né? E aí eu botei lá, né? Situei lá o livro. E também eu não queria que o espaço geográfico fosse um determinante aí do livro, né? Então, o lugar mais não lugar que tem no Brasil é São Paulo. Tudo pode acontecer em São Paulo e, ao mesmo tempo, não pode não acontecer nada, né? Então, eu achei que era um lugar ideal aí para situar essa narrativa, né? Como se fosse o lugar, diz que o lugar é um personagem, né? Mas o personagem não aparece. São Uhum. Paulo. E aí ele conhece, esse treinador veterano conhece um jovem que seria tipo um fenômeno do boxe, né? Mas precisa de um treino, seria um diamante bruto que ele vai lapidar, seria mais ou menos isso. Isso, é a história de boxe mais clichê possível, né? Do rock, da menina de ouro, sei lá, todas essas coisas. O que não é clichê são as discussões que eu vou fazer de fundo, né? Sobre a glória, o sucesso, o papel de Deus, né? A natureza do esporte nas nossas vidas, né? As promessas do mundo, enfim. Mas a história é bem clichê. O treinador acha um cara que é um gênio e vai tentar que ele dê certo, né? Então, o box, ele é meio que um cenário para as discussões que você quer trazer. Você queria falar desses temas todos e você achou que o melhor cenário para isso seria o boxe. Eu fui amador de boxe, né? E a princípio eu queria ser, eu escrevi um livro sobre a Guerra do Paraguai. Mas aí eu comecei uma longa pesquisa, ler livros sobre a Guerra do Paraguai, relatos de oficiais. Eu falei, cara, eu tenho que escrever sobre uma coisa que eu conheça, senão meu primeiro livro não vai sair nunca. E aí eu conheci o ambiente de boxe, é um ambiente divertido, né? As pessoas falam de um jeito engraçado, são muito diretas, são muito cortantes, então algumas pessoas dão muitas risadas aí com o treinador, que é um sujeito que fala muito palavrão, é um sujeito engraçado também, ele é uma espécie de decifrador dos cenários, né? Então o livro é bem humorado, assim. E, então me facilitou bastante, né? Me facilitou bastante, é um tema conhecido, eu já... E também é um tema interessante, né? O boxe é outro fóssil social. Né? Quer dizer, o boxe vai acabar, vai desaparecer. As pessoas não querem mais ver duas pessoas se esmurrando, certo? As pessoas são capazes de torcer, pretender, planejar, ordenar as maiores brutalidades, né, desde que sejam muito distantes e feitos por terceiros, né, que eu fico com as mãos limpas. Ninguém quer ver dois brutamontes se borrarem, não. É uma coisa muito... fere muita sensibilidade atual. Né? Eu não sei porque o MMA está ganhando cada vez mais dinheiro, né? É mais ou menos, Luciano. Isso é uma impressão brasileira. Até falei disso com o Paulo Briguet uma vez. O MMA não é um grande esporte como é o boxe, né? Longe disso. Se você pegar uma bolsa de um campeão de boxe, acho que dá para pagar os caras do MMA durante um ano, todos. Todas as lutas. O cara ganha 80 milhões de dólares numa luta, 100 milhões de dólares numa luta. Um boxeador de ponta, né? E no MMA as bolsas são pequenas, é uma liga extremamente controlada, né? Tem um dono que decide quem ganha, quem não ganha, quem luta, quem não luta. Né? Algumas lutas muito suspeitas, para falar a verdade. Né? Então, mas a gente tem a impressão que é um grande esporte porque a gente é brasileiro e é um esporte muito nacional, foi criado no Brasil. O UFC foi criado por um brasileiro, depois foi vendido. Né? Então a gente tem a impressão que é uma coisa muito grande, mas na verdade não é não. Ainda é uma coisa muito pequena. E não é como boxe. Você vê assim, o cara vai lá dar uma chave, o outro vai lá, a luta é curta, entendeu? É uma coisa mais limpa. Né? O boxe é 500 socos por round, 12 rounds. De vez em quando morre um. Os caras acabam a carreira todos com o mal do boxeador. Então o grau de brutalidade é maior. Né? Não, sabe, não tinha ideia. Que
É porque o boxe ele tem muito mais categorias, ele é muito mais popular, né? Ele tem mais países, mais lugares, tem mais gente lutando boxe do que gente no MMA, Fora. suponho. Não, e em alguns países ele é o futebol. No México, boxe é futebol. Não é tudo que Uhum. o seu Madruga quer ensinar os meninos a lutar boxe. Né? Nos Ah, Estados sim. Unidos, nem se fala. Na Inglaterra, na Rússia é uma loucura. Né? Então, assim, existem diversas revistas de boxe que são centenárias. Diversas. Entendeu? Então é um outro esporte de outra Na, envergadura completamente diferente. na Rússia tem até o boxe sem luva, né? Boxe sem luva. O Boxe sem pessoal um luva. pouquinho mais radical. Isso, a Rússia tem uma escola de boxe impressionante. Assim, sabe? É até curioso, porque a União Soviética, aquele tempo de grande coletivismo e etc., eles se destacaram justamente em dois esportes individuais, né? O xadrez e o boxe. São dois esportes em que o triunfo é totalmente do indivíduo. Né? Eles foram bons nessas duas coisas. E você me. Deixa eu ver se o meu microfone está aberto. Tá. E você me disse que você escolheu justamente uma, a capa, uma foto para a capa de um boxeador chamado Roque Graziano, né, que ele tem uma coisa meio mística dele ele tá de pé frente a um oponente caído com os braços meio em crucifixo, né? O Fred Cocaine. Foi um nocaute que ele deu no cara e o cara caiu em braço meio em crucifixo. Isso eu tô Qual sem o. é, Se eu acho o livro aqui, eu acho que eu tô sem o livro. qual é a relação que você faz dessa foto com com a trama mesma do livro? Bem, na trama do livro, quem tiver um Se tiver. olhar arguto, né? Alguns leram o livro como uma crítica à alma brasileira, ao modo de ser do brasileiro, que o Zezão seria uma espécie de Adriano Imperador, ou um Neymar, um cara que nunca chega no máximo porque é desleixado. Né? Mas não tem nada a ver com isso. O que eu tento mostrar no livro é que há as diferenças entre o treinador e o Zezão, que à primeira vista são sociais, ou raciais, ou etárias, né? Mas, na verdade são diferenças espirituais. E isso, é claro, vai se revelando no decorrer da trama. Né? E, claro, é um livro cristão, em certo sentido. E eu achei bonita essa imagem, porque realmente um parece crucificado e o outro assim está estranhamente iluminado, né? E veja, Selma, que essa foto foi tirada ao acaso, né? Antigamente, no tempo que os caras estavam lá fotografando, a fotografia de 1951, foi tirada em Toronto. Né? O cara pegou aquele momento exato, né? Do nocaute, ali, da queda, né? Do relaxamento total do atleta. Achei bonito e achei que tinha a ver, sim, com o mote, né? É uma foto bonita, é uma obra de arte. Eu não sei como foi a intenção do fotógrafo ali, mas é uma obra de arte essa foto. A iluminação dela que você falou também ficou muito legal. E é um pedaço de história, porque esse boxeador eu não conhecia, conheci através de você, mas parece que foi um grande campeão da categoria, foi uma referência. Essa foto, inclusive, era de uma defesa de título. Foi um grande campeão. Na época em que o boxe era muito praticado pelos ítalo-americanos. Esse Uhum, boxe, da primeira metade do século XX, dos ítalo-americanos de Nova York, principalmente, ele era totalmente diferente do que é hoje, tá? uhum. É que os caras, eles não pulavam, era pé no chão, o cara baixadinho, fechadinho, e a coisa era chegar perto do adversário
e trocar socos, ninguém tinha muita preocupação com guarda, com esquiva, né? Quer dizer, a intenção era colar mesmo, era a luta de cachorros mesmo, né? E isso foi mudando nos anos 50, principalmente com o Joe Louis e com o Sugar Ray Robinson. Foram dois grandes artistas, né, do boxe. Eu não sei se você, com certeza, você já assistiu Touro Indomável, né? Do Jake LaMotta, né? Isso, o Jake LaMotta é o típico italiano lutador de boxe. Uhum. E o rival dele era o Sugar Ray Robinson, que era o bailarino, né? Literalmente ele era bailarino. Ele realmente dançava dança de salão, né? E ele levou essa leveza, essa característica de lutar por fora do ringue, né? Pisando na ponta do pé, que depois foi levado ao máximo pelo Muhammad Ali, né? Uhum. Essa coisa do cara lutar leve, bailando, né? Com mais esquiva, com mais jogo, né? Então, esses caras foram transformadores do boxe, né? Eu acho que eu confundo o Sugar Ray Robinson com o Sugar Ray Leonardo, que também era boxeador, acho que veio depois, né? Isso, o Sugar Ray Leonard é dos anos 80, grande boxeador também é um boxeador muito leve, muito habilidoso, né? Grande boxeador. Não se compara com o Sugar Ray Robinson, que para a maioria das pessoas foi o maior boxeador de todos os tempos. E falando em rock, tem o rock marciano também, que se fala muito dele, que ele foi lendário, que ele ganhou, acho que a maior parte por nocaute, nunca foi derrotado, alguma coisa assim. Isso, ele lutou 49 lutas, se eu não me engano foram 47 nocautes. Então, um nocauteador nato e aposentou campeão mundial, né? Terminou invicto. Aí vem aquela história da estatística, né? O Floyd Mayweather queria 50 lutas para superar o Rock Marciano. Aí fez 50 lutas, 50 vitórias, né? Mas eu acho que só foram, se eu não me engano, 24 nocautes. E dessas 50 lutas aí tem pelo menos 6 que ele ganhou roubado nos pontos. Então, isso é pra nada, né? É, não, aí não é legal. Não dá no mesmo, né? É aquela coisa da estatística que a gente estava falando de você fazer 30 gols no time de cadeira de rodas. Cara, eu adoro essa mentira. A luta do Mayweather com o Pacquiao é uma coisa impressionante. Quando estava no final do 12º round, o Pacquiao estava comemorando já, porque tinha vencido. Aí terminaram. Aí, não, quem ganhou foi o Mayweather. Ah, meu Deus do céu. É, Piada, né? e, então você resolveu fazer sobre boxe, porque é uma coisa que você se sente confortável, mas você tinha um projeto aí com a Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai se abandonou, se deixou de lado, não vai. Ou você vai retomar essa temática no futuro? Sam, eu vou escrever um livro sobre a Guerra do Paraguai. Eu quero escrever, mas eu quero estar mais maduro como romancista. Eu quero estar na minha plenitude. Não era um livro para estreante. Então eu quero estar Uhum. mais completo. Acho que é um grande tema inexplorado do Brasil. Existe um livro, acho do Taunay, né? Retirado de Laguna, mas é um livrinho romântico, um livro de amor e tal, mas eu acho que a Guerra do Paraguai não foi ainda encarada como grande tema. E outra coisa, é um tema que está muito mal posto na cultura brasileira em geral. Sim. As Tem. pessoas acham que o Brasil foi uma espécie de capanga da Inglaterra para destruir essa grande potência que é o Paraguai, uma Sim, terra sim, sim. maravilhosa, de liberdade, tudo mentira. Tudo mentira. O Solano Lopes invadiu o Brasil sem declaração de guerra, Sim, tinha diversos oficiais ingleses com ele. sim. Inclusive, eu li um dos oficiais, o Thompson, que era o engenheiro militar dele, que é responsável pelas fortalezas, né? Ele escreve um relato muito forte sobre a guerra, inclusive com muitas críticas ao Solano Lopes, né?
E o Solano Lopes era um cara completamente maluco. Ele prendeu os 2 irmãos, um foi executado, o outro morreu na cadeia por maus tratos. Eu acho que ele prendeu a mãe também. Prendeu a mãe e a irmã. No final da guerra, ele pegou ali uns 150 soldados e saiu se vingando de todo mundo, entrando na casa das pessoas. Quer dizer, ele era um cara completamente abjeto. Né? Mas a ditadura paraguaia quis transformá-lo num grande nome. Né? Essa história de que o Paraguai era uma nação independente que estava se formando, ela é filha desse período, do governo Stroessner, mas os historiadores brasileiros adoraram isso, talvez para atacar o Império, não sei qual foi a intenção, mas no imaginário brasileiro, o Brasil é o grande vilão dessa guerra, e eu quero usar esse romance também para isso, mostrar algumas situações ali, né? Mas eu acho que é um grande tempo, que é a grande guerra brasileira, né? A grande guerra externa brasileira. E teve momentos de auto-heroísmo, né? Como, por exemplo, a famosa Batalha da Ponte de... esqueci. O Maitá não, né? Não, Maitá não. A Ponte de Itororó, que é quando o Osório leva um tiro na mandíbula, né, e continua a batalha, etc. Né, e o Caxias muito velho já, estando na linha de frente. Então tem cenas muito dramáticas nessa guerra. Né? E eu tenho vontade mesmo de encarar, mas quero estar pronto, senhor. Ele está assim, está no auge. Me sinto ainda preparado. E você leu o Maldita Guerra? Li. Do Francisco Duratiotto. Li. É um grande livro. E depois dele veio um outro livro chamado A Guerra do Paraguai. Se eu não me engano, o autor é Luiz Otaviano Lima, que é um livro tão bom quanto, só que já posterior. Então ele já bebe no Doracholo e faz um trabalho esplêndido. Né? Mas depois disso, Selma, eu fui ler os relatos dos combatentes. Tem vários. Né? Tem vários. Tem o do Jordan, que era um oficial inglês que atuou com os brasileiros, tem o do Thompson. Enfim, tem diversos relatos de campo de batalha. E aí você descobre muita coisa ali. Mas o livro do Doracholo é um clássico. Um clássico. É um livro obrigatório. Estava esgotado e agora voltaram a editar, né? Todo brasileiro deveria ler. O do Duratiotto, eu sei que ele tá, da última vez que eu procurei, ele estava bastante caro, assim. Tinha poucas edições, estava bastante caro. Eu acho que reeditaram, viu? Acho que reeditaram. Eu tenho ele aqui até. Eu acho que a Companhia das Letras reeditou. Não sei que edição é essa aqui, mas acho que a Companhia das Letras reeditou. Enfim, acho que foi reeditado. Tá certo. Então vamos aguardar, primeiro, quando você fizer esse, que o título foi abandonado, depois, de repente, vem a Guerra do Paraguai. Eu li um livro, um romance, né? Quando eu era pequeno, meu pai me perturbava muito para eu ler um romance que ele tinha em 2 tomos, chamado Brasil. Brasil, o Romance. E é uma loucura porque é um livro feito por um sul-africano que morava nos Estados Unidos, e o cara resolveu pesquisar a história do Brasil e escrever. O romance, então, ele estrutura, ele faz uma árvore genealógica, 2, na verdade, que vai desde do tempo ali, mais ou menos, do descobrimento até a construção de Brasília, essas 2 árvores, e vão se intercalando. E ele vai contando histórias do Brasil, né, episódios do Brasil, por essas famílias.
E ali tem um capítulo que é a Guerra do Paraguai. Tem a Guerra de Canudos depois e tem a Guerra do Paraguai. E aí dá umas noções que eu não sabia, tipo, muita gente que estava em Canudos era veterano do Paraguai, eu não fazia ideia. Sim. Com a Guerra do Paraguai, Selmo, o exército brasileiro praticamente não existia. Era Uhum. pequeno, mal aparelhado, etc. Assim como a Marinha era mais forte, mas o exército era muito pequeno. E esses caras todos sobem com a República. Né? Sobem assim, de uma forma assustadora. O exército vira um negócio gigante, poderoso, eles entram na política. Então, é engraçado como os oficiais de destaque da Guerra do Paraguai, eles se tornam figuras proeminentes da Primeira República ali. Quase todos. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, a família do Marechal Deodoro, ela virou uma espécie de rival da família do imperador, porque eles eram 5 irmãos oficiais. Então, a mãe do Marechal Deodoro era apresentada nos jornais como uma espécie de mãe da pátria, que estava levando os filhos, né, para se sacrificar, e etc. E o Marechal Deodoro era major na época, né? Então, todos os irmãos ali eram oficiais de guerra. E isso começa a formar um episódio da propaganda republicana, ali disfarçado, né? Mas Uhum. ali começa a se formar a propaganda a propaganda republicana. Então, foi um livro assim, ele fala também da Guerra do Paraguai, com Céu, não conheço alguns... esse livro, cara. Deve ser excelente, hein? Hã? Não conheço esse livro, deve ser excelente, hein? Eles estão aqui os 2 tomos, eu vou pegar. É bem legal. As edições que eu tenho são antigas, né? Aliás, acho que o livro mesmo é um pouco antigo. E aí tem esse aqui com 2 penas, porque ele fala de tudo, né? De escravidão, de índio, de... Como é que chama? De invasão holandesa, expulsão dos holandeses. É como se fosse o tempo e o vento brasileiro, assim, É, o Brasil todo. ele tem os episódios que eu acho curiosos, né? Porque quando os portugueses resolveram brigar com os holandeses, os dois foram até um quilombola lá do Gangazumba. Pô, dá uma força aí e tal, aí a gente faz um negócio aqui, eu te dou umas vantagens também. E o Gangazumba, não, não vou te ajudar não, não vou ajudar ninguém, vocês que se matem aí, vocês que se lasquem, porque Vocês que são brancos se virem, né? os dois me fizeram mal, os dois me prejudicaram, os dois queriam escravizar a gente, então vocês que se lasquem por lá. O cara sabe escrever? Sabe. Foi bem escrito. Eu achei bem escrito. As críticas no site que ele põe no site dele são dos jornais da época, Jornal do Brasil e tal, são boas. É uma aventura, né? Ele conta aventuras no Brasil. Ele conta a história. É um livro que você não fica no monótono, não é monótono. E as coisas meio que vão se encadeando. Você vê que o cara que está num determinado momento da República, ele é da família do outro que participou da Inconfidência Mineira. Ele vai contando as coisas assim. Então é bem encadeado, assim, eu achei bem legal. Olha só. Não conhecia, não fazia ideia. É, e é curioso que me indignante que isso devia ter sido escrito por um brasileiro, né, cara? Mas é, Então, eu percebo assim, a gente tem um grande romance histórico, que é o Tempo e o Vento. Né? uhum, E assim, o único estado do Brasil que tem uma identidade cultural forte mesmo no Brasil é o Rio Grande do Sul. E eu sempre tenho a impressão que é graças ao Tempo e o Vento. uhum. Mas é o Tempo e o Vento que dá aquela. Quem somos nós? Onde é que está, por exemplo, o indígena, a missão do gaúcho, dos imigrantes? Quer dizer,
Isso é importante, né? Isso era para ter um para o Estado, era para ter um no Brasil, era para ter. E nós somos muito fracos no romance histórico, né? O Jorge Amado não cumpre essa função, né? Da Bahia. Talvez um pouco, só que a Bahia de Jorge Amado é mentirosa, né? A Bahia não é aquilo ali. Entendi. É como está acontecendo com Itamar Vieira. Aquele sertão de Itamar Vieira só tem na cabeça de Itamar Vieira. Eu não sei se ele já foi lá, se ele disse que foi, mas eu acho um negócio tão artificial. A gente está num grupinho em que a gente não fala boas coisas do Torturado. Não, ele sabe escrever, certo? Uhum. Eu vou dar um exemplo. Ele tem um personagem lá que é não sei o que Chapéu Grande. Juca Chapéu Grande. Cara, não tem sertanejo chamado Chapéu Grande. Ninguém tem um apelido de Chapéu Grande, pô. Você vai pro interior, é Zé Coité, é o Sapucaia, é o Cacimbinha. Isso é apelido de matuto, pô. Não Uhum. existe o Chapéu Grande. Aí tem outra que é Chica Cabocla. Quer dizer, quem no interior se chama Cabocla? É como se você tivesse um personagem, sei lá, sueco, chamado Gustav Lourão. É como se todo mundo é Lourão na Suécia, porque o cara chama Lourão. Tá. Chica Cabocla. Todo mundo é caboclo, cara. Então, assim, é tão artificial, tão. Sabe? Então, eu acho que hoje é uma padece do mesmo problema. Aquela Bahia colorida, alegre, não sei dele, eu acho. É legal, mas. Cara, não é a Bahia. Entendi. Então, então o Jorge Amado, e em nenhum outro estado também você vê um autor assim como Érico Veríssimo foi para o Rio Grande do Sul. Acho que não. Eu tenho a impressão que não. Né? Assim como talvez o Guimarães Rosa tenha explicado Minas mais nos contos que nos romances. Talvez sim. Né? Mas o Jorge Amado certamente não. E eu gosto do Jorge Amado, eu não sou daqueles que falam mal dele, não. Eu acho um grande contador de histórias. Mas aquela Bahia dele é meio. O sertão do Itamar, voltando para o Itamar, todo mundo é macumbeiro. Isso não é verdade. Uhum. Eu sou do sertão, todo mundo é evangélico, ou católico. Hoje mais evangélico. Então, assim, é uma coisa tão. Eu acho que é o que o sertão que ele queria que fosse. Sabe? Sim. Aquela coisa assim. Não é, cara. E o Jorge Amado padece do mesmo problema. E às vezes eu acho que até o Ariano Suassuna padece do mesmo problema. No Uhum. fundo, embora seja um autor muito maior que eles. Às vezes eu acho que até o Ariano Suassuna padece um pouco disso. O Suassuna eu gosto bastante. Quando eu leio o Suassuna, eu não penso muito se aquilo é real, se ele está retratando o Nordeste da forma Pernambuco, eu acho, da forma como é. Eu estou pensando assim, cara, é uma história divertida. E só a Pedra do Reino que eu li, né, que é um puta livrão, eu penso, é uma história divertida e acabou. Eu acho a grande voz de Pernambuco, Paraíba, é os Anéis do Rei. E hoje a Essa. gente não tem nenhuma voz assim fazendo registro do nosso tempo, né? Do que a gente viveu ou está vivendo. Não tem um cara que escreva um romance ou nada que seja um espelho do tempo atual. Eu vejo muito essa reclamação. A literatura brasileira, de certa forma, morreu, né? Eu vou dar um exemplo. Não tem um romance sobre futebol no Brasil. Já pensou nisso? Quer dizer, não tem um romance sobre futebol. Enfim, os temas hoje são muito assim, a literatura brasileira virou muito literatura sociológica, né? Então, muito tema da pobreza da favela, das discriminações, né? Das mazelas urbanas, né? O tema aquela monotonia do tema da violência, também sempre muito caricatural, sempre muito estigmatizada. Muita gente até se pergunta para mim, você é criminalista, por que você não escreve sobre criminalidade?
Quero. Não é um tema romanesco no Brasil. Não é um tema romanesco mais. Então, falta no futuro, e isso o Olavo dizia bem, né? Vamos dizer, não tem um pouco sem literatura. Isso vai acontecer conosco no futuro. Vai ter uma lacuna de uns 3 décadas ou 4 aí, no mínimo, né, que não se falou de Brasil. Mas você acha que se fala em editoras pequenas como a Danúbio, a Penalux, etc., e isso não está chegando ao público ou nem nela está se falando? Não, tá, sim. Porque eu tô pensando de modo geral, né? Claro que o movimento aí que está acontecendo na Danúbio é relevante, mas nós somos uma editora, né? Uma editora. Eu também acho que o número de leitores está crescendo, eu não sou pessimista. Eu acho que as pessoas estão voltando a se interessar, até num movimento como esse do Itamar Vieira, Selma, com toda a ajuda governamental que ele tem, etc., para se tornar um grande escritor, eu ainda vejo isso como algo positivo. Eu ainda fico empolgado de saber que tem um Sim. autor vendendo 500 mil cópias. Independente de quem seja. Depois tem 500 mil romances rodando por aí, ótimo. Sabe? Então eu ainda vejo, eu vejo algum renascimento do romance aí no Brasil. Não sei se estou certo ou errado, mas estou enxergando isso. E, cara, eu sempre vejo se meu microfone está aberto. Deixa eu passar agora para as perguntinhas do Selmo Cast, a parte final. Vamos lá. Como é que você, por óbvio, é um cara que gosta de ler, a gente, não só porque você é escritor, mas que a gente está vendo uma pequena estante atrás de você, né? Isso é incentivo do seu pai, da sua mãe, ou teve algum avô, avó? Como é que começou? Quem é que deu esse empurrãozinho? Então, eu não venho de uma família que gosta de literatura, embora meu pai seja professor universitário, mas meu pai tinha muitos livros, a maioria deles livros de história da guerra. O tema que ele era oficial e ele gostava muito do tema da história da guerra. Então, assim, se você quiser que seu filho leia, a dica aqui é a seguinte: tenha livros. Isso. Uhum. O menino, uma hora o menino vai abrir. Tem a bibliotecazinha ali, uma hora ele vai querer ver, vai querer saber o que é. E eu li os livros do meu pai. Ele assinava, assim, antigamente, o Clube do Livro, que era um clube que tinha coisa boa, tinha, sei lá, tinha Ernest Hemingway, tinha William Faulkner, mas tinha Morris West, Sidney Sheldon, aquela literatura comercial, né, de tudo. E eu lia tudo isso, sem saber que o Hemingway era maior que o Sheldon. Né? Uhum. Não sabia disso. E sabia depois. Né? Para mim era Você não tudo tinha igual, né? Os noção autores do ainda. Clube do Ainda não tinha chegado a essa noção, né? Livro. Não. Então, tenha livros que seus filhos vão ler. E aí, então, você teve esse acesso. E qual é a primeira lembrança que você tem com um livro? Selma, o primeiro livro que eu gostei foi O Gênio do Crime. Eu Não. desprezava essa literatura infantil de fantasia, achava uma coisa tosca. Aí depois do o caminho natural de quem lê O Gênio do Crime é ler Sherlock Holmes, né? Tudo isso eu li. Mas o primeiro livro que eu li e eu achei bom foi Paris é uma Festa, do Hemingway. Inclusive eu caí no choro, porque é um livro autobiográfico, e eu li e fiquei impressionado com a força do Hemingway, a vontade que ele tinha de escrever, a luta contra a pobreza daqueles anos em Paris, né? Ali dos anos 20. E no final tinha uma pequena biografia dele, e aí lá dizia que ele tinha se matado. Eu não sabia nem que era desse Hemingway, mas eu me emocionei muito nesse dia que eu descobri que ele tinha se suicidado, porque eu entrei um pouco na vida dele, lendo o livro, né? Sim. E eu me lembro muito dessa sensação. Mas quando você leu Hemingway, você já gostava de ler, né? Sim, sim. Qual foi o livro que fez você gostar de ler? Não, o primeiro Fugindo do Crime. Fugindo do Crime. Né?
Mas eu digo assim, eu gostava muito de Sidney Sheldon quando era novo, também, Uhum. quando era garoto. Eu gostava muito dessa literatura comercial americana que tinha lá em casa, eu ia lendo. Né? Acho que todo mundo tinha isso em casa nos anos 90, né? Nos 80, anos 90. Mas o primeiro livro que eu vi que era um livro bom, que era diferente, foi Paris é uma Festa. Entendi. E eu fiquei muito impressionado porque como ele contava dos amigos com quem ele se confraternizava lá em Paris, todos eram escritores, aí numa segunda etapa da vida eu fui atrás desses amigos. Né? Aí eu li o Fitzgerald, né? Aí eu li alguma coisa da Gertrude Stein. Né? Então eu fui descobrindo os amigos dele também. Né? Então, você já respondeu a minha pergunta de que o livro que mais te marcou na vida foi exatamente esse do Paris é uma Festa. Na juventude, sim. Né? Depois eu passei por outras revelações. Ler Cem Anos de Solidão foi muito forte para mim. Eu li muito jovem, Uhum. fiquei muito impressionado. Ler Guerra e Paz nem se fala, Tolstói. porque foi o primeiro livro muito grande que eu li. Né? E, poxa, tudo estava ali. Né? Para mim, o Tolstói é o Pelé do romance. E não tem Messi perto dele. É só ele. Então, esses livros foram muito. Moby Dick também, que foi uma leitura até recente, relativamente recente, eu fiquei muito impactado com o Moby Dick. Moby Dick é muito legal. Eu fiquei impressionado com a prosa. Para mim, o Melville ele é do tamanho de todos esses grandes. Ele é do tamanho de um Balzac, de um Stendhal. E Só não pode Cartucho ser de o tamanho Parma. do Moby Dick. Ah, não. Não. E a Cartucho de Parma talvez seja meu livro predileto. O que te impressionou nos 100 anos de solidão? A coisa que mais me chamou a atenção foi o arco. Ele conseguiu fazer aquela história caótica inteira e ela terminar com um sentido que parecia já combinado, né? Parecia já planejado. Eu fiquei impressionado, fiquei imaginando a dificuldade de execução disso. Ah, tá. E a riqueza de todas aquelas histórias, né? Todas aquelas. Diversas Eu, histórias de achei, eu maconha. acho o Gabriel Garcia Marques, hoje tem muita gente falando mal dele também, mas eu acho ele foda. Eu li recentemente, eu não achei legal. Não, acho que a coisa de realismo fantástico não é legal para mim. Dá uma segunda oportunidade. Aí eu pensei em ler Amor em Tempos de Cólera, eu falei, realismo fantástico de novo? Não, Não. esse eu não gosto. Esse eu não gosto. Eu acho que um bom romance dele é O Trono do Patriarca. Fora Sendo Solidão. O Trono do Patriarca é um grande romance. E tem um livro que não é de realismo fantástico, dele, que é O General em Seu Labirinto. Que é sobre o final da vida do Simão Bolívar. Uhum. É lindo, cara. É lindo. Deu uma segunda oportunidade. O Marx é um grande autor. Tá. Outra pergunta que eu faço sempre, você já falou qual livro te marcou mais e qual te deu esse ímpeto de querer ler? Acho que foi O Gênio do Crime, né? Que você começou a ler e viu esse negócio de ler é muito bom. Você tem filhos Eu tenho uma menininha. e com ela você adota essa tática de deixar disponível para ela naturalmente sentir a curiosidade e ir lá buscar os livros dentro do que os livros que ela quiser conhecer. Ela tem 2 aninhos só, mas ela entra aqui no Ah, tá. escritório, pega meus livros, abre, fala que vai estudar, senta aqui do meu lado, fica mexendo. É uma coisa natural, ela vai querer fazer porque ela está me vendo fazer, né? Uhum. Eu vejo muita gente hoje, Céu, o cara, não, eu quero dar alta cultura para meus filhos, mas o cara mesmo é o dia todo na televisão, não tá nem, não, seu filho vai te imitar, cara. Não adianta. Você pode Ele dá o fazer. livro.
Ele dá o livro na mão do moleque, ó, lê isso aqui que é importante e vai ver o jogo na TV, né? Isso, eu assisti o jogo do Botafogo, que não dá. Ainda mais do Botafogo. Aí eu já discordo, porque eu acho que quanto mais sofredor o time, Ah, mais caráter tem o seu torcedor. ah, sim, sim. E essa é a razão, inclusive, Selma, de hoje em dia todo guri novo agora, não, é meu Barça, meu Bayern, não sei o quê, meu Paris Saint-Germain. Eles não querem sofrer. Então, para mim, torcedor de time pequeno merece todo respeito, admiração, são pessoas confiáveis. Quer dizer, o cara que não Cara, trai o Botafogo, ele não trai a mulher, ele não trai o amigo, ele é um cara que se é a gente, torcedor do Náutico, cara. se a gente aplicar a sua lógica, o torcedor do Ibis é incapaz do mal. Não, é capaz. São pessoas que podem ser arrebatadas ao céu. O torcedor do Ibis é. Então, você. O macete que você vai usar com a sua filha quando tiver a idade própria vai ser esse. Só que a sua filha vai ter um concorrente, ela não, né? O livro que ela tiver na frente vai ter um concorrente que é né, o telefone celular, vai ter computador, videogame, tablet. Hoje as crianças estão almoçando no restaurante com tablet na frente, vendo galinha pintadinha se não chora. E como é que você vai conseguir fazê-la despertar o interesse pela leitura no meio disso tudo? Olha, isso é difícil mesmo, Sam. Né? Aqui em casa a gente evita, né, esse tipo de coisa e a gente sabe que é uma luta em glória. Né? Sim. Mas é uma luta em glória para ela do mesmo jeito que é para nós, Sam. Você não sai do celular para ler? Ela tem que fazer Sim. a mesma coisa. Né? Ela consegue também. Mas é uma luta difícil, não tenha dúvida. Eu até acho que o romance ele vai virar, está virando já, uma coisa cada vez menos visitada. No futuro, o cara que gosta de literatura vai ser tipo um sujeito que gosta de chorinho. Sabe? Quatro, cinco caras vão se reunir ali no lugarzinho e tal. Essa coisa não tenha dúvida. Vão ser os Isso vai de... esquisitos do bairro, né? É aquela turma agora, aquele negócio ali que ninguém sabe o que é. Isso. Vai ser o colecionador de, sei lá, colecionador de ferro de passar, coisa desse tipo, assim. Né? Vai ser. E então você já tem mais ou menos uma ideia de como você vai fazer com sua filha. E a última pergunta é: quando, de todos os romances que Ô, você Selma, lê. isso tá nas perguntas que você sempre faz? Aham. Cara, que massa, ninguém tinha me perguntado isso. É, porque é uma realidade, né? Selma, eu a propósito, eu tenho uma O escola em tablet está aí. Teresina. Né? Eu tenho uma Diga, escola em Teresina, junto com mais 4 sócios. uma escola. É uma escola para crianças. Eu te mandar Aham. depois no nosso Instagram. E ela surgiu da necessidade de fazer alguma coisa para os nossos filhos. A gente estava muito preocupado. Hoje existem escolas que mandam a criança levar celular. Tem escolas que dão tablet para as crianças. Então a gente se preocupou com isso. A nossa escola não tem nada disso, não tem internet para aluno, o cara vai lá, tem que ler. E a gente bota as crianças para ler, bota as crianças para decorar poema, como era antigamente, fazer ditado, etc. A carga de leitura é grande. E surpreendentemente as crianças gostam. Elas ficam brigando com os pais porque querem. Claro, a literatura é adaptada à idade delas, né? Uhum. Mas elas ficam pedindo de Natal livros. E alguns até entram em disputas, quem lê mais rápido, eu já terminei, eu não... Mas eles gostam. Tem biblioteca dentro da escola? Temos uma bibliotecazinha, e hoje nós temos até uma editora, na verdade. E, e as crianças gostam, é surpreendente. Entendi. A gente faz teatro e as crianças gostam. Então, é possível. Isso quer dizer, se tiver algum pai me ouvindo aí, é possível sim. Agora, é Uhum. claro que essas pequenas comunidades, elas ajudam também, né? É. Quer dizer, não adianta muito você ter seu filho que lê,
e manda seu filho para um ambiente que não lê. Com o tempo, ele vai se desestimular também, né? Então você tem que arrumar os coleguinhas, um priminho, um vizinho, alguma coisa que tem que fazer aí para movimentar a turma, né? Uhum. Mas sim, eles gostam. Graças a Deus. Isso é importante. Quando sua filha estiver na idade, ela vai entrar nesse ritmo também, né? Você pretende. O Selma, a gente tem crianças de 8 anos. As crianças de 8 anos na nossa escola leem as Crônicas de Nárnia, 8 ou 9 Uhum. anos, que é um livro de 600 páginas. Cara, quantos por cento dos brasileiros hoje encaram um livro de 600 páginas? Eu, Pouquíssimos. eu não acredito que dá meio por cento. Sinceramente, eu não acredito. Uhum. Então, elas leem 8, 9 anos. Isso é Então, é muito bom. possível sim. É possível sim. É um exemplo. E o que eu ia perguntar, a última é, de tudo que você já leu, qual é o personagem, a última não, uma das últimas, qual é o personagem cujas características você gostaria de ter da literatura? Tem gente que já falou que teve um aqui que eu achei interessante, que ele queria ser igual ao Gandalf, porque o Gandalf tem sempre a resposta certa para as coisas, né? Ah, Deus me livre, que horror ser assim. Imagina. Gandalf está sempre, ele é sábio, ele sempre sabe o que dizer. Ah, tá doido. Se enganar é muito bom. Esse pessoal tá por fora. Se enganar é muito bom. Se não fosse possível se enganar, nem literatura prestava. Se enganar é muito bom. Rapaz, eu não sei, Selma. Você me pergunta uma pergunta difícil, viu? Essa pergunta é difícil para o pessoal. É, porque, assim, o Ariano Suassuna dizia que quanto pior o homem, melhor o personagem. Uhum. E o contrário. Né? Então, realmente, os personagens dos romances românticos e tal, eles são muito virtuosos, né? O Então, romance é o saco. Por exemplo, você quer um sujeito mais santo que o Jean Valjean, que é o ladrão? sim, Oh, eu queria ser o Jean Valjean. Forte igual dois touros, o cara não peca nunca, perdoa seus inimigos, né? Era um sim. Jesus Cristo ladrão, né? Mas talvez eu gostasse de ser o príncipe de Salinas, do Lampedusa, como é o nome? Fabrício, né? Fabrício Salinas, né? O príncipe de Salinas, que é o do Leopardo, né? O gato pato. Eu gostasse de ser esse cara que olha para a agitação política e fala, ah, não, assim mesmo. Né? A Lula ganhou a eleição, não, tudo igual. Talvez eu gostasse disso. E você já. A literatura já te deu algum benefício, assim? Você já escapou de alguma enrascada porque você já tinha vivido essa experiência na literatura, digamos assim? Ah, eu acho que a literatura faz a gente crescer, né? Isso é Uhum. fato. Assim, porque eu sempre digo, Selmo, que o bom livro, ele lê a gente, né? Não é a gente que lê o livro. Então você olha e fala, rapaz, eu já fui como esse cara. O Nelson Rodrigues dizia assim, que ele dizia assim, quantas mulheres deixaram de trair o marido porque leram Madame Bovary, né? E viram a traição ridicularizada. Quantos jovens deixaram de invejar porque leram Crime e Castigo e viram quanto o ódio social era ridículo, era patético, né? Quer dizer, viram o Raskolnikov desmascarado e se desmascararam também, né? Então a literatura ela foi redescoberta na minha vida juntamente com a minha conversão. E ela é fundamental. Né? Quer dizer, você olhar para si. Né? Quer dizer, entender a literatura como uma confissão, senhor. Olhar Uhum. para aquilo e dizer, nossa, como essas coisas acontecem, né? Como nós somos assim, né? Meu Deus, né? Quer dizer, usar a literatura para se desmascarar. Entendi. Que é o contrário de como querem ver a literatura hoje. Muitos querem ver a literatura hoje, Selma, inclusive as pessoas conservadoras, querem ver a literatura como uma fábrica de modelos. Não, Hum. o personagem tem que ser virtuoso para dar uma lição de moral e a gente achar que todo.
Ele tem que ser um retrato, né, do Isso que eu do que chamo ocorre. hoje isso de literatura Ned Flanders, né? Que é aquela que todo mundo é bonitinho, todo mundo é bacaninha, todo mundo usa pullover. Né? Isso não é literatura. A Literatura é o literatura, Homer. ela rasga. É o Homer. Ela rasga teu peito. E você olha para aquilo e fala, nossa, mas como eu sou façante, como eu sou fajuto, meu Deus. Olha, esse autor tinha razão. Essa é a verdadeira função da literatura. E sim, isso acontece comigo o tempo todo. Quem não foi, Selma, um pouco Júlio Sorel, ou um pouco Fabrício Del Dongo quando era jovem, né? E com o tempo você vai sentindo o peso dos acontecimentos e o peso do real, né? Então, é isso. Obrigadão, Milton, por aparecer aqui. A gente está sempre de portas abertas quando você quiser voltar, quando você publicar o romance novo, ainda sem nome. Espero que você tenha gostado, e é isso, irmãos. A gente está sempre. Né, o cenário aqui é pobre, a produção é horrível, mas estamos aí. Ô, Selma, eu adorei. Se for para eu voltar quando Obrigado. quiser, a gente já pode marcar amanhã já. Beleza. Obrigado, meu amigo. Eu fiquei muito feliz com o convite, com a sua gentileza. Gostei muito mesmo de participar, meu querido. Obrigadão. Então é isso, até a próxima para quem está assistindo e estamos juntos.